tudo bom? Prazer, eu sou Felipe Algorecim e vou estar apresentando aqui mais uma aula para vocês. No módulo do Guia Jurídico e Financeiro, hoje eu vou estar explicando como funciona o financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é uma das modalidades mais utilizadas na compra do imóvel. 70% dos compradores no Brasil utilizam o financiamento para a aquisição de sua casa ou do seu imóvel. Então é muito importante você, como corretor, entender como funciona esse financiamento para poder explicar para o seu cliente e ajudar ele na realização do seu sonho da aquisição da sua casa e do seu imóvel. O financiamento imobiliário ele tem uma grande vantagem, porque é um empréstimo com garantia, é a garantia do imóvel. O que isso permite? Permite você ter juros mais competitivos, juros menores e prazos maiores, prazos de até 35 anos ou 420 meses. O que isso faz? Faz você ter uma parcela pequena, então uma parcela que cabe no bolso. Então você consegue pegar 300, 400 mil e a parcela vai ficar 3 mil, 4 mil. Então você consegue pegar valores altos e a parcela fica pequena no mês a mês. Então é a melhor maneira de se comprar um imóvel, né? E, então é muito importante você entender como funciona esse financiamento. O financiamento imobiliário tem dois custos, tá? O primeiro é o custo da contratação dele, que é o TAC. Tá? Você tem a taxa da vistoria, que é a engenharia do banco, que é o que o engenheiro vai e avalia o banco para ver se ele não tem nenhum risco, né, de desmoronamento, de deslizamento, né, e para ver se não está acontecendo uma especulação imobiliária, né, se o imóvel não está sendo vendido por um valor muito superior do que de fato ele é. E a taxa de emissão do contrato. Tá? Então, geralmente o banco ele coloca esse valor no final. Alguns bancos, como a Caixa, por exemplo, você paga a vistoria antes e depois você paga a taxa de emissão de contrato. Tá? Então, esse é o custo da contratação do financiamento. Além disso, a parcela do financiamento ela é composta por 4 despesas. Tá? Isso que compõe a parcela do financiamento. A primeira são os juros. Tá? Os juros é o valor que é em cima do saldo devedor, né? E aí vai fazer os juros mensais. Outro valor é a amortização, é o quanto que o comprador amortiza do saldo devedor, do saldo principal. E aí você tem duas modalidades, tanto a prazo como o saque. O banco ele cobra uma taxa administrativa, geralmente R$ 25, varia de banco em banco, e o seguro obrigatório. Na contratação do seguro financiamento, você precisa ter um seguro de MIP, que é a morte ou invalidez permanente, e danos físicos ao imóvel. Se alguma coisa, catástrofe acontecer no imóvel, o seguro cobre o valor do imóvel, tanto para o banco como para o comprador. Caso quem está comprando imóvel, né, tenha alguma invalidez permanente e prejudique o trabalho dele, não consiga mais empenhar o trabalho dele, o seguro cobre, né, o financiamento. Então, é um excelente financiamento com seguro, né, atrelado. Então, assim, o seguro acaba sendo muito importante, porque ele dá uma garantia para o comprador de que ele vai conseguir, né, finalizar o imóvel, e mesmo que aconteça alguma catástrofe, ou mesmo que aconteça algum acidente, né, ele vai conseguir terminar de adquirir o imóvel e a casa própria dele. Você tem dois tipos de amortização, isso aqui é muito importante. Você tem a amortização price, que são parcelas praticamente iguais do início ao fim. Por quê? Porque é uma amortização constante, você amortiza o mesmo valor durante todo o período do financiamento. Tá? Em geral, essa parcela price, você paga uma parcela menor no início do que a saque, mas é a mesma parcela durante todo o período do financiamento. Tende a se pagar mais juros, porque você não amortiza tanto no início. Então, quanto menos você amortiza o saldo devedor, você incide um pouquinho mais de juros. Tá? A outra modalidade, que é a mais praticada, é a saque. Tá? Você amortiza mais no início, então você tem parcelas maiores e elas são decrescentes, as parcelas vão diminuindo com o tempo. Tá? Por que isso? Porque você amortiza mais o saldo devedor no início, né? E aí você vai diminuindo os juros durante o período do contrato. Então você tende a pagar menos juros, vai pagar menos pelo financiamento. Tá? O saque, ela tende a ser melhor porque você paga menos pelo financiamento, mas a parcela inicial é maior. Tá? O price você paga parcelas iguais, e a primeira tende a ser menor comparada a saque. Então, cabe entender cada cliente. Por exemplo, se você está com um cliente que quer comprar e vender rápido, talvez a price seja melhor. Alguém que está pensando a mais médio e longo prazo, a saque pode ser melhor. Tá? Então vai depender de cada cliente, né, e a renda dele.
né, a Price você consegue aprovar para uma renda menor. Então, às vezes, o cliente quer saque, mas ele não consegue. Então, ele tem que acabar pegando a Price, a parcela do financiamento, enquadrar na renda do comprador. Tá? Geralmente, a parcela do financiamento precisa equivaler a 30% da renda do comprador. Tá? Uma coisa importante também, a Price, ela geralmente só é 360 meses, a saque 420 meses. Então, ficar um pouco atento a isso. Na saque, você consegue financiar por um período maior do que na Price. Tá? Então, tem esses pontos de atenção, mas na hora de simular o financiamento, você consegue alterar entre uma ou outra e pedir para o correspondente bancário a simulação com as duas modalidades. Outra coisa que é importante entender do financiamento é que o financiamento ele é atrelado a um indexador. Geralmente os grandes bancos, e eu estou falando de Caixa, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, eles são o financiamento é atrelado à TR. Tá? A TR é um indexador que é praticamente quase zero, ele não está zero no momento, deve estar 0,25, mas é um indexador muito pequeno. Tá? Então, assim, não tem tanta correção referente a isso, mas tem um pouquinho. Outros financiamentos, se você for uma instituição financeira, por exemplo, um Banco Inter ou uma fintech, provavelmente o financiamento vai estar atrelado ao IPCA também. Tá? Então, a parcela do financiamento também vai ser corrigida pelo IPCA. Tá? Então, é importante distinguir isso. E, geralmente, esse indexador ele varia de banco em banco. Os grandes bancos, como eles têm acesso aos recursos do financiamento e da poupança, eles conseguem atrelar ao TR. As fintechs, como eles não têm acesso a esses fundos, eles precisam pegar crédito no mercado através de outras modalidades, eles precisam atrelar ao IPCA. Uma coisa importante de entender do financiamento é que você não consegue financiar 100% do imóvel. Tá? O banco, como ele quer uma garantia de que se você ficar inadimplente, ele consegue levar leilão, tá? E ele tem que leiloar pelo valor de avaliação, e o segundo lance é pelo valor da dívida, para o banco ter uma segurança de que ele vai conseguir vender esse imóvel em leilão, caso exista inadimplência, ele só financia 80% do valor do imóvel ou menos, depende da análise de risco. Em geral, os bancos financiam 80% do valor do imóvel. O que significa isso? Se o imóvel vale 100 mil, o banco vai financiar 80 e o comprador precisa dar 20%, 20 mil com recursos próprios. Né? Se é 200 mil, o banco vai financiar 160 e o comprador precisa dar 40 mil. Tá? Essa entrada de 20% ela pode ser utilizada com recursos próprios, FGTS ou ativos. O que seriam ativos? Carro, um outro imóvel, uma carta de consórcio contemplado, enfim. Aí segue a criatividade, mas qualquer tipo de valor pode ser utilizado como entrada. O mais comum é recursos próprios e FGTS, só ficar atento à regra do FGTS. Uma regra importante é que o banco fala que ele pode financiar as despesas. Isso não significa que ele vai financiar 80% mais 5, 85%. Tá? Isso é um erro que acontece e é comum. O banco só vai financiar 80%. Tá? Então, se ele falar que vai financiar as despesas, você precisa tirar parte do financiamento para ter parte para as despesas. Como é que funciona esse financiamento das despesas para o comprador? O comprador precisa desembolsar primeiro e aí o banco, depois que o registro está pronto, devolve esse dinheiro para o comprador e junta na parcela do financiamento. Então, precisa existir desembolso antes. Tá? Então, o banco não vai cobrir esses custos. Tá? Então, o comprador precisa ter esse capital das despesas, mesmo se você for incluir as despesas do financiamento. Tá? Eu geralmente recomendo tentar financiar ao máximo e não incluir as despesas. Acho que acaba atrapalhando um pouquinho. Como eu falei, o prazo máximo do financiamento é de até 35 anos, limitando a idade de 80 anos e 6 meses. Tá? O que significa isso? Uma pessoa de 70 anos ele só pode financiar 10 anos. Né? Uma pessoa de 60 anos ele só pode financiar 20 anos. Então, quanto maior a idade do comprador, menor o prazo que ele consegue financiar. Tá? E aí o que acontece? A parcela tende a ficar maior. Tá? Quanto maior a idade, o seguro também tende a ficar mais caro. Então, pessoas mais idosas, a parcela de financiamento começa a ficar maior. Tá? Ponto de atenção eu tenho um casal jovem comprando, eu quero incluir os pais. Só tomar um cuidado se incluir o pai, se vai mexer no prazo e como vai alterar o seguro. Tá? Porque o banco ele segue a idade do proponente com a maior idade, do proponente mais velho. Então, mesmo que você tenha dois jovens e um mais idoso, o que vai valer a regra do prazo é sempre do mais idoso. Tá? Então,
Essas são algumas regras importantes aqui do financiamento, como funciona. Você tem duas modalidades de financiamento aqui, é muito importante até para você usar isso como estratégia. Você tem um SFH, tá, que são para imóveis avaliados até 1,5 milhão, tá, e teto de juros 12% ao ano, que você pode utilizar o FGTS, e se for o seu primeiro imóvel, você tem 50% de desconto no registro. Tá? O SFH é a modalidade feita para ajudar as pessoas na aquisição do seu imóvel. É um dinheiro, né, que vem do FGTS, né? Então permite que utilize o FGTS na compra do imóvel. Se o imóvel se for avaliado acima de 1,5 milhão, a compra for acima de 1,5 milhão, ele não consegue ser financiado pelo SFH. Ele precisa ser financiado pelo SFI. Tá? O SFI ele não permite a utilização do FGTS. Ah, Felipe, eu quero vender um imóvel de 3 milhões, mas eu vou financiar só 1 milhão. Pode usar FGTS? Não vai poder usar o FGTS, porque o imóvel está avaliado acima de 1,5 milhão. Tá? Então, assim, isso é muito importante entender, até para você, se você for atender cliente de alto padrão ou luxo, você tem que entender que o FGTS não vai ser possível. Ao menos que você compre um apartamento menor em outra região, outro estado, né, com ele com FGTS, e depois você faz adquirir um imóvel de maior valor. Então, assim, essa aqui é uma regra importante, né, e muitas pessoas acabam não prestando muita atenção nessa linha da avaliação de 1,5 milhão. Ah, Felipe, o imóvel está sendo vendido por 1.400.000, vai financiar 1 milhão, mas o banco avaliou o imóvel em 1.600.000. Não vai poder usar o FGTS. Tá? O que vale é a avaliação do banco. Tá? Então, essa aqui é uma regra importante para ficar atento. Como funciona o processo de financiamento? Agora que você já conseguiu entender o financiamento, é muito simples. Primeiro você faz a aprovação do crédito, então você envia todos os dados do comprador para o banco. Tá? Nessa etapa é só o comprador, o banco vai avaliar o score do cliente, a renda, e vai estipular o crédito liberado em cima de um valor de imóvel. Tá? Então, essa é a primeira parte. Depois vai ser análise jurídica. Geralmente você envia a matrícula atualizada com ônus reais, né, para constar que não existe ônus, o IPTU do imóvel, onde consta a metragem, e alguns documentos, caso seja necessário, do vendedor para o banco. O banco vai fazer análise jurídica e vai agendar a engenharia, a vistoria do imóvel. Essa engenharia pode ser feita presencial ou de forma online, depende do banco. O banco vai aprovar o imóvel na engenharia, e aí tem dois processos que podem existir ou não. Um é o interveniente quitante. Se o imóvel tiver financiamento em aberto, o banco precisa quitar esse financiamento. E o outro é o resgate da FGTS. Caso o comprador esteja utilizando a FGTS, o banco vai precisar fazer esse resgate. Tudo estando ok, o banco faz a emissão do contrato, assina o contrato de financiamento, depois você leva registro no cartório, paga o ITBI, dá no registro, espera o registro ficar pronto, devolve para o banco a matrícula atualizada e o contrato carimbado. Às vezes o banco agora só tem atualizado abaixo, e a liberação dos recursos é feita na conta do vendedor. Tá? Uma coisa que é muito importante é a parcela do financiamento começa a valer após a emissão do contrato. Então, emitiu o contrato, 30 dias depois a parcela começa a ser vencida, mesmo que o comprador não esteja em posse do imóvel. Tá? Então, isso aqui é muito importante prestar atenção. E se os recursos não forem liberados em 30 dias após a emissão do contrato, esse valor começa a ser corrigido. Tá? Então, assim, o valor só é corrigido após a emissão do contrato. Então, aquele tempo todo, até a emissão do contrato, se não for emitido o contrato, não está tendo nenhum tipo de correção. A correção só ocorre após a emissão do contrato, também após quando começa a valer, quando o comprador precisa pagar a primeira parcela. Tem a regra do interveniente quitante. O que é o interveniente quitante? Quando o banco ele quita a dívida do financiamento do banco atual. Então, eu, Felipe, sou um comprador, eu vou usar o financiamento, o imóvel que eu estou comprando tem o financiamento em aberto. Eu estou usando o Itaú, o vendedor é Caixa. Então, o Itaú vai entrar em contato com a Caixa, vai pedir o saldo do financiamento e ele vai amortizar. Então, tem 80 mil em financiamento aberto, eu estou financiando 100 mil, o Itaú vai financiar 80 mil do financiamento e vai depois repassar para o vendedor o saldo remanescente, que são os 20 mil. Tá? Então é assim que funciona o interveniente quitante. O banco comunica entre si para fazer a amortização do financiamento atual e depois liberar o restante do recurso na conta do vendedor. Tá? Então, é uma comunicação entre bancos
Eu geralmente recomendo ter um correspondente bancário. Às vezes um banco pode não se comunicar tão bem com o outro, então ter um correspondente bancário acaba ajudando bastante nessa comunicação. Então isso eu acho muito importante. Tá? Outra coisa para prestar atenção é, se o meu financiamento for inferior ao saldo devedor, não vai funcionar. Então eu preciso que o meu financiamento seja superior ao saldo devedor. Mesmo que eu tenha que usar parte do sinal ou parte da entrada para amortizar uma parte do financiamento e depois seguir com o interveniente quitante. Uma outra coisa que você pode ser utilizada é a portabilidade. Como funciona a portabilidade? Você faz o interveniente quitante do seu próprio financiamento. Né? Geralmente, a portabilidade acontece quando você quer trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Então, quando os juros começam, as condições de juros ficam melhores, você pode chegar para um novo banco e falar, olha, eu queria fazer uma portabilidade no meu financiamento, eu estou pagando 12% de juros, eu vi que vocês estão com 9%. Né? E aí esse banco novo vai fazer uma análise de crédito, vai a análise do imóvel também, a avaliação, todo o processo parecido, né? Mas vai ser só entre você e ele. E aí ele vai quitar o seu financiamento antigo e emitir um novo. Tá? Esse novo, a parcela provavelmente vai ser a parcelas menores, porque os juros vão ser menores. Né? Não faz sentido você fazer a portabilidade com um financiamento maior. Tá? Então, o banco ele baixa a alienação com outro banco antigo, faz uma alienação nova, né? E aí você ganha um crédito mais barato. Então, a portabilidade, você pode usar muito o argumento, né, de, olha, hoje o mercado está com taxa de juros alta, tende a reduzir com o tempo. Então, você consegue fazer uma proposta hoje, porque o mercado está muito mais favorável aos compradores, e quando o mercado, a taxa de juros reduzir e os imóveis começarem a valorizar, você já vai ter adquirido o imóvel por um preço bom e você consegue fazer a portabilidade de crédito. Então, a portabilidade de crédito é um ótimo argumento para usar hoje, né, com taxas de juros maiores. Outra coisa importante é a amortização antecipada. Tá? O comprador ele pode amortizar o financiamento. Geralmente tem dois tipos de amortização. Ele pode amortizar parcelas a vencer, né? Então a parcela do mês que vem, ou de 2 meses, ou do saldo devedor. O ideal é amortizar o saldo devedor. Por quê? Você não paga juros, você paga diretamente do saldo devedor. Então, quanto mais você amortiza o saldo devedor, menos vão ficando seus juros e a parcela do financiamento vai diminuindo. Tá? E você não diminui o prazo, você mantém o mesmo prazo. Então, isso é importante. Então, quando você vai explicar para o cliente, você explica, olha, tem dois tipos de amortização e você precisa deixar claro para o banco que você quer amortizar do saldo devedor das últimas parcelas. Tá? Então, isso é muito importante se explicar para o comprador. É até uma maneira de fidelizar o comprador explicando isso. Geralmente, clientes que têm bônus, né, ou vão receber algum valor alto no futuro. Então, assim, é uma boa estratégia você entender. Olha, você consegue amortizar o financiamento antes do prazo. Tá? Você não precisa financiar durante todo esse prazo, 420 meses. Né? Por exemplo, você está vendendo um outro imóvel, você vendeu, você consegue ir lá e amortizar o financiamento, valor total, valor parcial. Tá? Então aqui é muito importante, que é um recurso que você consegue fazer e é fácil de fazer. Só lembrando de amortizar do saldo devedor. Tá? Por último, o que vale mais a pena? Aluguel ou financiamento? Uma regra, tá? Um cálculo, em geral, o financiamento com saque em 8 anos ele tende a ser menor do que o aluguel. Por quê? O aluguel ele tem um reajuste anual do IGPM ou IPCA. E a saque ele tem uma parcela crescente mensal. Em 8 anos, com a valorização do imóvel e a valorização do aluguel, o valor que você vai pagar como inquilino tende a ser superior ao que você pagaria como proprietário do financiamento na saque. Então, o financiamento no início ele pode parecer um pouco mais caro, mas em médio e longo prazo ele acaba sendo mais vantajoso. O que é legal também de ter em mente? De que se você paga juros do financiamento, se o imóvel ele tiver uma valorização imobiliária, por exemplo, se eu comprou por 300 mil e está vendendo por 350 e pagou 30 mil de juros durante todo esse período, esse valor de juros pode ser descontado do ganho de capital. Tá? Então, em vez de pagar um imposto de 50 mil de ganho de capital, você só paga sobre 20, porque os juros podem ser descontados. Tá? Então, isso acaba gerando também um benefício contábil para o comprador utilizando o financiamento. Tá? Então, aqui é um ponto de negociação importante utilizar, explicando para o comprador que vale a pena fazer o esforço do financiamento, que ele vai conseguir
adquirir o imóvel dele, e no médio e longo prazo vai acabar sendo super vantajoso. Então, espero ter ajudado vocês com algumas dicas do financiamento. Tá? A ideia é vocês aprenderem um pouquinho aqui e conseguir explicar melhor para o comprador, para você ganhar a confiança do comprador e fazer com que ele compre o imóvel com você e ter, com certeza, mais transparência e segurança no seu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.